Mateus 5, 1 a 13. Enquanto isso, eu queria pedir ao nosso irmão tio Carlos para projetar uma imagem. Assentados mesmos, vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Acompanhem e leiam, por favor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Juntos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Esse verso 13, queria que a gente lesse mais uma vez. Vamos lá? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, vocês estão vendo aquela imagem ali, projetada? E eu queria fazer uma pergunta a vocês. Se eu comparar a reta do lado esquerdo com as 3 retas do lado direito, qual reta do lado direito, A, B ou C, é igual à reta que está no lado esquerdo? Quem acredita que é a letra A, levante a mão. Quem acredita que é a letra B, levante a mão. Quem acredita que é a letra C, levante a mão. Então, muitos não acreditaram que nem era nenhum dos casos, né? Brincadeira, irmãos. Essa foi uma experiência que Solomon Asch, um estudioso da psicologia, fez em 1951. Só que ele fez essa experiência de forma diferente. Ele arrumou o que a gente chama grupo de controle, num grupão. Ele pegou algumas pessoas do grupão e disse o seguinte: vocês vão dizer para mim, ou quando eu perguntar, na presença de todos os demais, que a letra A é a reta que é igual à reta lá do lado esquerdo. E essas pessoas assim fizeram diante de todas as outras que ali estavam. Solomon queria provar um conceito chamado de conformidade social. E esse conceito ele é curioso, porque ele é exatamente o que a gente experimenta hoje, e eu vou explicar. O que aconteceu nesse experimento foi que 1/3 das pessoas respondeu exatamente o que a maioria dizia ser a letra A, que era claramente errado. Mas 1/3 daquelas pessoas se dispôs a dizer que a resposta que eles acreditavam era a letra A, mesmo não acreditando, mesmo sabendo lá dentro que não era o caso. Essa teoria da conformidade social, que é estudada até hoje na psicologia, ela trata das mudanças que alguém faz em relação às suas crenças e ao seu comportamento a partir da influência que essa pessoa sofre no meio social onde ela está inserida, com o único propósito de se acomodar ao grupo.
Ora, se existe um grupo que escolheu, eu quero me acomodar a esse grupo. E essa opção por, eventualmente, mudar o que se acredita, ou até mesmo que o jeito de agir, de ser, né? Ela, na verdade, tem a motivação, seja numa pressão real, visível, seja mesmo numa pressão imaginária. E ela parte do desejo que a pessoa tem de se sentir aceita pelo grupo. Isso é chamado, na teoria, de conformidade normativa. Ela quer seguir a norma do grupo, ela quer estar com o grupo, se sentir parte do grupo. Mas também existem duas outras categorias de conformidade. Uma é informacional, que é a pessoa tem o desejo de estar com a leitura correta da realidade. Então, se um grupo diz que a realidade é de um jeito, ela concorda mesmo discordando para sentir parte daquele grupo que interpreta a realidade na sua maioria. E, por fim, também, a outra conformidade é aquela de identidade, de identificação, que as pessoas mudam a forma de pensar para aderir a um papel social. E, muitas vezes, você vê isso nas manifestações. Um grupo pequeno de pessoas começa a fazer alguma coisa e, daqui a pouco, outras vão se juntando e aquele negócio vira um efeito em cadeia. E as pessoas vão aderindo ali simplesmente porque elas querem se sentir parte do grupo, ou porque estão cedendo à pressão do grupo. Seja essa pressão uma pressão de persuasão, de provocação, de crítica, de bullying. O texto que a gente examinou, ou leu aqui, e vai examinar agora, é um texto que trata disso, irmãos. Porque, veja só, Jesus acabara de ensinar as multidões, ou melhor dizendo, falar com seus discípulos a respeito das bem-aventuranças. Jesus havia estabelecido ali qual era o jeito da sociedade viver feliz, bem-aventurada. E ele foi muito claro, ele falou, olha, felizes serão os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque vão herdar a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos pela justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Os perseguidos por causa do Evangelho, porque grande é o seu galardão. Jesus havia estabelecido ali a base de como a sociedade, ou as pessoas que pertenciam e pertencem a ele, devem agir na sociedade. E a gente observa que o contraste é absolutamente enorme, porque ele fala de uma postura, de uma atitude, ou de uma forma de viver, e completa esse raciocínio dizendo, vós sois o sal da terra. O que Jesus estava querendo dizer ali, com essa figura tão conhecida do judeu? Porque o sal, ele tinha a propriedade de preservar contra a putrefação, a carne ou o alimento, seja qual fosse, e também tinha a função de trazer sabor à comida. Isso era muito claro, era muito do dia a dia do judeu. Se você olhar um pouquinho da história do sal, o sal nos acompanha a história da humanidade inteira. Há registros de 6.000 anos na China, né, dos povos mais antigos, a respeito da troca do sal, do comércio do sal. O sal é um item que sempre foi comercializado e teve grande valor na antiguidade. Para vocês terem uma ideia, os soldados do Império Romano, ao final das suas batalhas ou dos seus trabalhos, eles recebiam sacos de sal como pagamento. E o nome desse pagamento era salarium. Daí vem a palavra salário, que nós hoje usamos, é o pagamento pelo nosso trabalho. Salário vem de sal. Então, o sal está entranhado na cultura, no homem, na humanidade em si. Há relatos até de que,
por exemplo, a história diz que um dos motivadores da Revolução Francesa foi a questão relacionada ao sal, porque era um produto altamente valoroso, com alto grau de taxação pelo rei e alto grau de regulação. Ele proibia as pessoas produzirem sal. Isso gerou a luta da Revolução Francesa. Se você pesquisar, você vai encontrar isso. No caso particular de Israel, que é onde está inserido esse texto aqui, Israel é um lugar que tem um acidente geográfico que não sei se existe em outro lugar do mundo, chamado Mar Morto ou Mar Salgado. Para quem esteve lá, para quem nunca esteve, o Mar Morto é um mar que está na verdade é um lago que está a 400 metros abaixo do nível do mar. É uma grande depressão. E é um lugar para onde fluem as águas que descem do Monte Hermon, que está ao norte de Israel. E essas águas descem pelo Rio Jordão, tão conhecido da nossa história bíblica. O Rio Jordão, então, conduz as águas ao Mar Morto, onde elas param. E, ao fazer isso, ele traz toda sorte de sais que vêm das montanhas, e ali são depositados e precipitam ali nas margens do Mar Morto. É uma cena impressionante. Eu tive a oportunidade de visitar o Mar Morto, de mergulhar nas águas do Mar Morto e não afundar. Porque o mar é 33% sal, gente. Para vocês terem uma ideia, o mar que a gente tem aqui, que beira a cidade, é 3% de salinidade. O Mar Morto é 33%, 10 vezes mais. E, vejam só, havia na vida do judeu, ele estava acostumado a ver aquela cena, um mar salgado, um mar de sal. E havia também, não só esse contexto geográfico para o judeu, mas havia uma questão religiosa relacionada ao sal. E é importante que a gente faça essa ponte com a questão religiosa, porque Jesus está trazendo nessa fala dele uma implicação religiosa também. Quando a gente lê o texto de Moisés no Pentateuco, lá em Levíticos 2, Deus havia orientado a Moisés a ordenar ao povo que toda vez que trouxesse oferta de manjar, que ela viesse acompanhada de sal. E o texto diz assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. É curioso, porque o sal que era usado na oferta, que representava a gratidão e a dedicação, ele estava atrelado a uma aliança. Na cabeça do judeu, aquele sal representava a aliança perpétua que Deus havia feito com o povo judeu, na pessoa de Davi e sua herança. Quando você olha em Números, você vai ver que essa aliança é uma aliança perpétua de sal perante o Senhor para a descendência do povo de Abraão. E aí, em Crônicas, o livro de Crônicas vai nos dizer que Deus fez essa aliança com Davi e fez uma aliança de sal. Fez uma aliança de sal. Quando esse texto, comentado por um judeu chamado David Stern, que é o comentarista judaico do Novo Testamento, ele diz que essa promessa que nasceu lá atrás com os judeus, ela se perpetuou até o Messias. E é uma promessa de misericórdia. Veja aqui Isaías 55, essa aliança é uma aliança que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, quando o judeu olhava para aquele sal, ele lembrava que havia por trás daquele sal, que ele usava na dedicação da sua oferta de manjar, havia ali a representatividade de uma aliança de misericórdia. E aí, Jesus usa essa figura para trazer à mente do judeu a necessidade, e as nossas mentes, a mente daquele povo e as nossas mentes, a necessidade de nós sermos agentes
de preservação do meio da sociedade. Porque o sal, ele tinha esse caráter religioso, mas ele era servido também, ele servia também para preservar os alimentos. E o que eu queria, nessa manhã, meditar é em duas perspectivas dessa passagem de sermos o sal do mundo. A primeira perspectiva é a perspectiva da não conformidade, em nós não sermos aqueles que se conformam socialmente. E a segunda perspectiva é a perspectiva da adoração, porque está atrelado também ao sal uma perspectiva da adoração a Deus. O texto começa no verso 13 dizendo: vós sois o sal da terra. Jesus não está falando para a multidão, está falando para os seus discípulos. Vocês são o sal da terra. E da terra, não é da terra, chão, né, areia, é da terra, mundo. A palavra usada dá a ideia de mundo. Vocês são o sal do mundo. Vocês são as pessoas que contrastam com o resto do mundo. Vocês são as pessoas que vão levar uma vida que vai trazer preservação, pureza diante da podridão da sociedade, dos valores da sociedade. Vocês são as pessoas que vão causar a diferença, que vão fazer o diferencial na sociedade, mudando o seu derredor, salgando o seu derredor. Calvino, comentando, diz que a nossa função como cristão é ser temperado com a doutrina de Cristo, ou seja, o sal que temos vem da doutrina de Cristo. Então, a dedução lógica é a seguinte: se a sua vida e a minha vida estão sem sal, é porque nós estamos longe da doutrina de Cristo. Nós estamos sem sabor, porque não estamos experimentando a doutrina de Cristo na nossa vida, né? A imagem, irmãos, ela não é uma imagem fácil, ela é uma imagem dura, porque ele contrasta as bem-aventuranças com o poder de purificação do sal, quer dizer, as bem-aventuranças e o poder de purificação do sal, diante de um mundo que não segue nada das bem-aventuranças. Então, a nossa função é, seguindo as bem-aventuranças, salgar, preservar, trazer sabor. E aí eu pergunto a você: você tem salgado a sua família? Você tem salgado a sua comunidade? Você tem salgado a cidade? E eu estou indo aqui, irmãos, eu não estou falando de sal grosso, né? Que as pessoas infelizmente, a gente vive uma religiosidade muito doida, né? Então as pessoas acreditam que tem que tomar banho de sal grosso para melhorar as coisas. Muitos acreditam nisso, muitos, eu conheço muitos. E eu digo: vocês estão loucos. Não é por aí. Nós precisamos ser o sal da doutrina de Cristo. Nós precisamos ter a presença de Cristo em nós. E aí continuo perguntando: você tem salgado a sua cidade? Você tem salgado a cultura? Ou nós vivemos isolados? Ou nós vivemos no nosso mundinho, de cabeça fechada? Nós precisamos salgar a cidade, nós precisamos salgar a comunidade, nós precisamos salgar a cultura. Nós precisamos levar adiante projetos que tragam de volta o valor verdadeiro da cultura, porque a cultura foi Deus que criou. Nós temos salgado, irmãos, a política, até a política. Há tantas áreas onde nós precisamos ser sal. Nós precisamos levar adiante essa posição que Cristo nos confrontou. Levar adiante, na verdade, essa afirmação que Ele fez a nosso respeito. Vocês são o sal da terra. Não são as outras pessoas. São vocês, aqueles que estão me seguindo. Vocês são o sal da terra. Mas se, por um lado, a nossa postura diante de Cristo, de ser sal, está relacionada a gente não se conformar com as coisas, os valores que nos rodeiam, ela também tem uma perspectiva da nossa adoração. A gente precisa perceber o seguinte: o nosso culto, ele precisa ser um culto que tem sabor. E é interessante, porque o sal era usado na oferta. O sal da aliança era usado na oferta.
Eu pergunto a você, você tem participado aqui da igreja? Você tem vindo aqui adorar a Deus para participar de um culto e sente o sabor desse culto? Ou você vem porque se acostumou? Irmãos, nós precisamos viver uma experiência cultica, saborosa, deliciosa, desfrutando da presença do Pai aqui. Nós temos que vir para esse lugar com a disposição de encontrar a Deus, não de encontrar os outros. Encontrar os outros é uma consequência, mas a nossa motivação é encontrar a Deus, é ouvir os oráculos de Deus, é ouvir Ele falar com o nosso coração, é ouvir Ele ministrar, como ministrou agora há minutos atrás. Esse é o desejo, isso faz do nosso culto um culto saboroso, um culto temperado, não um culto morto, frio, cheio de religiosidade. Irmãos, nós não pregamos e não queremos aqui religiosidade. Religiosidade é seguir uma série de preceitos, só pelo benefício do preceito, ou seguir aquilo que está estabelecido como as regras de você ir a uma igreja. Não. O que nós pregamos aqui e que nós queremos que cada um experimente é um contato real com Deus que te criou, que te formou, que conhece, sabe das suas ansiedades, sabe dos seus problemas e sabe do seu amanhã. É isso que a gente quer aqui. A gente quer vir aqui, adorar a Deus e ouvir a voz dEle. E eu quero dizer a você, se a sua experiência não tem sido essa, a sua experiência tem sido pequena, a sua experiência tem sido sem sal. Você precisa vir a esse lugar para sair daqui salgado, para sair daqui temperado. Marcos escreve o mesmo texto, ele relata o mesmo episódio, ele fala que cada um vai ser salgado com fogo. E ele diz, bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Irmãos, nós precisamos ter sal. Eu sei que sal é um negócio que lembra hipertensão, e eu sou hipertenso. Mas, queridos, não é o sal NaCl, não é o cloreto de sódio. Nós queremos aqui o sal dessa aliança perpétua. Nós queremos aqui experimentar o sal da aliança perpétua. E aí você pode perguntar assim, puxa vida, mas como será que o sal perde o sabor? Eu fiquei pensando nisso, sinceramente. E eu adoro pensar em coisas assim, mirabolantes, né? Em experiências e química e tal. Eu falei, bom, se eu colocar sal na água, se eu colocar muito sal na água, vai ficar muito salgado. Quanto mais água eu colocar, menos eu vou sentir a força daquele sal, mas ele vai continuar lá. Eu posso colocar muita água, o sal ainda vai estar lá. Ele não tem como ele sumir dali. Da mesma forma, a comida. Então, como o sal, ele, na verdade, se torna sem sabor, eu vou diluir o sal, eu vou misturar para ele perder o sabor. Olha, percebam, nós somos chamados a nos misturarmos. Olha que coisa curiosa. Você, para levar o sal, você tem que se misturar. Você, quando pega uma comida sem sal e quer fazer ela ficar com tempero, você pega alguma coisa que está salgada, coloca naquele meio, dá uma misturada rapidinho, a comida ficou saborosa. Nós somos chamados a misturar. Nós temos que sair desse lugar e nos misturar. Nós não temos que ficar vivendo nos nossos guetos, porque conosco estão as palavras de vida, meus irmãos. Conosco está o tempero da vida. E eu quero dizer a você que entrou hoje aqui sem tempero, você que entrou hoje aqui meio sem saber por que entrou, ou meio sem saber para onde vai, ou o que vai acontecer com você, e se você tem experimentado uma vida sem sal, uma vida sem sabor, eu quero te dizer essa manhã, experimente esse sal que vem do alto, experimente esse sal que vem de Jesus Cristo, o sal que é o sal dessa aliança que Ele quer fazer com você. Experimente isso, não deixe para depois. Mas a pergunta ainda continua, como que esse sal pode se tornar sem sabor? Curioso, eu fui pesquisar, né? Como que vai ficar sem sabor? E aí eu descobri que um acadêmico de Oxford, no século XVII, um camarada chamado Henry Mandrell, ele fez uma viagem de Alepo, na Síria, até Jerusalém.
E ele era um cara estudioso, ele, por sinal, morreu em Jerusalém, novo, 36 anos. Não sei se fruto dessa viagem. O fato é que ele descobriu que no caminho existia um lugar chamado Vale do Sal, onde tinham montanhas de sal. E ele visitou esse lugar, visitou essas montanhas e descobriu que numa dessas montanhas tinha um grande precipício com uma fenda de mais ou menos uns 3 metros, entre 2 pedaços de montanha. Porque dali as pessoas iam tirando sal para usar, para consumir, e aquilo foi fazendo um buraco e formou-se uma fenda. E ele resolveu, então, tirar um pedaço daquela pedra, daquela rocha, a rocha de uma montanha de sal. Ele tirou essa rocha e ele percebeu que a rocha, ainda sendo sal, não tinha sabor. Não tinha sabor. E aí ele percebeu o seguinte: bom, essa rocha, ela está exposta a vento, ela está exposta a sol, ela está exposta a chuva, ela está exposta a um monte de situações intempéries aí do clima, e ela perdeu o sal. Agora, ele continuou cavucando e tirou um outro pedaço de rocha mais profundo, não que estava na superfície, mas mais profundo. E ele encontrou aquela rocha salgada. E aí ele concluiu o seguinte: o sal que está mais próximo, a camada de sal que está mais próxima da rocha, quanto mais próxima ou mais profunda na rocha, mais salgado era. Irmãos, o que é isso senão uma alegoria para as nossas vidas, irmãos? O que acontece com a gente é que a gente vai perdendo sal porque a gente não aprofunda na rocha. Porque o nosso relacionamento com Deus vai se tornando cada vez mais superficial e protocolar. Porque a gente vai se acostumando a vir aqui aos domingos. Porque a gente vai se acostumando a viver uma vida de cristão que não faz nada. Meus irmãos, quanto mais profundo, quanto mais preso, quanto mais próximo ao interior dessa rocha, mais salgado nós seremos, mais temperada a nossa vida vai ser, mais condições de alterar o entorno da sua vida você vai ter, mais condições de salgar a sua família, de salgar o seu trabalho, de salgar o seu prédio, de salgar o seu clube, de salgar os seus amigos da praia, do colégio, da faculdade. Mais condições. Nós precisamos mergulhar fundo no nosso relacionamento com a rocha, irmãos, porque se ficarmos superficiais, o nosso sal vai embora. E aqui cabe um esclarecimento. Você pode ter o seu sal indo embora. A pergunta é como que ele vai tornar sal de novo? Na verdade, não tem uma resposta para essa pergunta. Jesus queria dizer para nós que não há para nós uma outra opção senão sermos sal. Não há outra opção senão sermos sal, porque se não formos, seremos lançados ao chão para ser pisado pelos homens. E essa figura não quer dizer que seremos mortos ou seremos afastados para a condenação eterna. Não é nada disso. É simplesmente que a figura que diz que a gente não serve para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Naquela região havia sal betuminoso, um sal daquela região do Mar Morto. Um sal que os judeus usavam no templo para evitar o pessoal escorregar. Vocês já foram em país frio quando cai neve? Quando cai neve, o pessoal joga aquele montão de sal para manter, na verdade, é para manter não deixar degelar, né? Não deixar o gelo degelar e virar uma grande lama. Mas aquele negócio também traz uma certa aderência. Os judeus faziam o mesmo no templo. O templo ficou com o chão molhado, jogava o sal para ninguém escorregar, para ser pisado pelos homens. Irmãos, nós temos um grande desafio. Um grande desafio. Por um lado, nós somos pressionados por uma conformidade normativa. Nós somos pressionados para nos conformarmos com os valores que nos cercam. E muitas vezes você e eu cedemos. Muitas vezes. O que eu quero dizer hoje, eu quero levantar hoje aqui para você,
é a lembrança de que você não precisa se conformar. Na realidade, o contrário, você tem que ser sal, você tem que se levantar contra toda essa putrefação de valores que a gente vê. O segundo desafio é a gente fazer da nossa experiência cultica uma experiência de aliança, e não uma experiência rasa e religiosa. Uma experiência de aliança é uma experiência de uma pessoa que crê que ele foi amado por Deus e que não há nada que possa arrancar essa pessoa das mãos do Pai. E que esse amor é um amor incondicional. É um amor que não depende de você fazer obras ou fazer o que quer que seja. É simplesmente amor. Deus fez uma aliança com você e Ele quer que você viva essa experiência aqui. Nós precisamos viver essa experiência aqui. Nós precisamos, a cada vez que a gente abraça um irmão, né, abraça uma irmã, cada vez que a gente se abraça, a gente tem aquela sensação de gente que pertence ao Deus eterno. Gente que tem a vida segura nas mãos do Deus eterno e que não precisa ter medo de nada. Esse é um desafio. Esse é um desafio. Entrarmos aqui todos os domingos e experimentarmos um culto de aliança. Um culto temperado. E eu quero finalizar com um texto de Paulo aos Romanos. O texto conhecido também, Romanos 12. Romanos 12, versos 1 e 2. Diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, nós somos chamados a não conformidade. Nós somos chamados a remar contra a maré. Nós somos chamados a uma função de preservação. Se a sociedade hoje ainda possui alguns sinais de bondade, de graça, é puramente pelo amor de Deus derramado de forma comum a toda a humanidade e pela presença da Igreja de Jesus Cristo. Se nós desfrutamos algum bem-estar hoje, ou o freio de um mal maior, é simplesmente pela presença do sal da terra no mundo. Que você seja sal, que você não tenha medo de ser sal, que você saiba que a sua vida tem tempero, tem mais tempero do que qualquer outra experiência de vida. Conosco há o tempero, conosco está o sal, o tempero da vida. E você, que entrou aqui hoje e ainda não experimentou, queremos te convidar a experimentar isso hoje. Eu queria te convidar, e convidar a todos, que nós curvássemos as nossas frontes agora, e que nós fizéssemos esse propósito com o nosso Deus. Senhor, eu quero ser sal. Senhor, eu quero salgar o meu ambiente. Eu quero ser a pessoa que vai fazer a diferença onde eu estou plantado. E você que não experimentou, fale: Senhor, eu quero esse sal para a minha vida, eu quero esse tempero para a minha vida. Faça essa oração hoje. Curva a sua cabeça por alguns minutinhos e vamos fazer essa oração. Vamos nos consagrar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe, Senhor, a nossa oração nesta manhã. Nós queremos ser usados por Ti, nós queremos ser sal, nós queremos ter uma vida temperada, Senhor, queremos ter uma vida pautada na aliança,
Queremos experimentar isso cada dia, Senhor. Aqueles que aqui que aqui estiveram, que aqui estão, e que ainda não experimentaram esse sal, te pedimos, Senhor, que Tu visites esses corações nessa manhã. Que haja, Senhor, salvação. Que haja, Senhor, encontro. Que haja, Senhor, consumação da aliança. Ó Deus amado, nós Te agradecemos, porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Nós Te agradecemos, porque fazemos parte dessa aliança de sal perpétua, que são as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Nosso Deus, muito obrigado pela misericórdia encontrada em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos hoje e sempre.